quero falar sobre o que é que faremos com as palavras que Deus quer nos entregar, inclusive até hoje à noite, talvez Deus quer te entregar algumas palavras. Eu sei que nesse final de semana que está chegando, conferência, Deus vai te entregar diversas palavras. O que é que você vai fazer com essas palavras? Será que você vai ser um colecionador de profecias, ou você vai ver o cumprimento das profecias de Deus na tua vida? Hoje eu quero falar sobre condições para que você veja o cumprimento da palavra de Deus na tua vida. Esse é o título da mensagem. Se você estiver anotando, anota. Se você não estiver anotando, anota. Condições para o cumprimento da palavra de Deus. Vocês estão bem hoje, gente? Vocês estão um pouco quietos hoje. Domingo passado vocês estavam mais vivos. Está tudo certo hoje? Eu sei que vocês estão, é só porque eu não sou o Dave Gibbons, vocês não estão me dando feedback. Vamos lá, gente. Quem foi abençoado pelo Dave Gibbons semana passada? Foi bom, não foi? Então vamos lá, gente. Vamos fundo com isso aqui hoje. Condições para o cumprimento da palavra de Deus. Quem quer saber sobre isso aí hoje? Amém? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar, na verdade, abre lá comigo em João 12. Enquanto você está abrindo comigo em João 12, quem lembra dessa sigla na época que você estava no colégio? CNTP. Quem lembra disso? Quem tipo, CNTP. Quem lembra de CNTP? Condições, o quê? Normais de temperatura e pressão. Deixa eu te perguntar, eu tenho meditado sobre CNTP, não porque eu sou nerd, não. Porque na verdade eu fui aprender o que era CNTP depois que eu saí do colégio, nem sei como que eu passei, mas eu fui para o Google outro dia e alguém estava falando sobre uma coisa, deixa eu pesquisar esse negócio. Daí o senhor começou a falar comigo sobre CNTP e o senhor começou a perguntar para mim qual que seria as condições normais de temperatura e pressão para o cumprimento das minhas profecias na tua vida. Quais seriam as condições normais de temperatura e pressão para o cumprimento do propósito de Deus na tua vida? Eu quero falar sobre 3 condições hoje, 3 condições. E seriam talvez as condições espirituais de temperatura e pressão para o cumprimento da palavra de Deus na tua vida. A primeira se encontra aqui em João 12 e eu vou dar o nome aqui de a entrega. Então o número 1 é a entrega, João 12, versículo 24, acompanha comigo. Jesus disse, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer dá fruto. Fala comigo, se eu não morrer, eu não posso frutificar. Versículo 25, quem ama a sua vida perdê-la, e quem neste mundo aborrece ou entrega a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Fala comigo, se eu entregar a minha vida, eu terei vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, Jesus disse, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O que está acontecendo aqui? Jesus está falando sobre um princípio bem básico. Ele fala, se aquele grão que cair no chão não morrer, ele não pode frutificar. Sabe, eu creio que naquele momento onde você recebe uma palavra profética, quantos aqui gostam de palavras proféticas? Levanta a mão. Todo mundo quer receber uma palavra profética, não é verdade? Eu lembro quando eu era pequeno, cresci na igreja, eu cresci aqui na Monte Sião minha vida inteira. E eu lembro quando a gente tinha homens de Deus, mulheres de Deus, profetas de Deus. Deixa eu fazer um outro parênteses aqui, que existe uma diferença entre você ser profético e você ser profeta. Não sei se você sabia disso. Não é porque uma pessoa acertou uma profecia que de repente essa pessoa é um profeta. Faz sentido? Uma coisa é você ser profético, a outra coisa é você ser o ofício do profeta. São duas coisas separadas, diferentes. O ser profético é uma característica de todos aqueles que são cheios do Espírito Santo. Uns têm um pouco mais do que outros, uns desenvolveram isso mais do que outros. É uma característica. A pessoa é bem profética, é uma característica. A pessoa é pouco profética. Agora, uma pessoa que é profeta, ele é um profeta de ofício. Eu falo para você que muitas vezes nós estamos falando, o profeta, a profetisa lá, que na verdade não é a profeta, né? O feminino é profetiza. Então, eu sei que soa um pouco estranho, mas é o correto. E as pessoas falam assim, eles jogam esses termos de uma maneira tão leviana. Sabe, deixa eu falar uma coisa, quando eu comecei a estudar e descobrir o que significa você ser um profeta, eu falei, Deus, estou de boa, eu não preciso ser profeta não. Estou bem feliz em só ser profético, sendo bem sincero. Por quê? Porque o profeta, todo mundo fala, eu quero ser profeta. Você tem certeza do que você está falando? Porque o profeta, só estudar a vida de todos os profetas na Bíblia.
Eles todos foram mal interpretados, eles foram perseguidos, muitos deles foram presos, foram torturados, eles foram mal compreendidos, eles viviam no deserto, eles iam na contramão da sociedade, eles eram tidos como os marginalizados. Esses profetas, é um alto preço que eles pagaram para viver o ofício do profeta. Agora, obviamente, se você é chamado para ser um profeta de ofício, e deixa eu falar uma coisa, Peter Wagner, um teólogo muito respeitado, lá da Fuller Seminary, ele falava assim que um profeta mesmo de ofício, ele leva no mínimo 20 anos para ser formado. Então, não é, o cara foi uma vigília do repleplé, sapateou, girou, acertou uma, sou profeta. Meu irmão, você não tem a mínima noção do que você está falando, cara. É só você estudar a palavra, veja como o Senhor forjou os profetas da Bíblia. E sabe, o Senhor está falando sobre o Senhor está nos ensinando sobre esse mover profético, porque Ele está trazendo a restauração do ministério profético. Hoje em dia, existe um valor extremamente grande para esse ministério. E eu falo, talvez você fale assim, então, mas você está falando como ser profeta é algo que eu não devo almejar. Eu te garanto uma coisa, se Deus te separou para você ser um profeta de ofício, você vai perceber que você é um profeta de ofício pela situação que você está vivendo, é contramão de muito daquilo que todos estão vivendo, e você vai ter uma graça divina para passar por tudo aquilo que um profeta de ofício passa, para no final de tudo ser aprovado, testado e ser provado pelas situações. Faz sentido? Provado, aprovado e testado. Então, quando essas pessoas vinham para nossas igrejas, eles ainda vêm para a nossa igreja, mas eu lembro quando eu era simplesmente uma criança aqui na igreja, alguém falava assim, hoje vai ter um profeta que vai trazer a palavra. Eu ficava, que legal. E eu lembro, eu tinha 12, 13 anos de idade, veio um profeta, eu ficava pensando assim, será que hoje é meu dia que ele vai parar tudo e falar, ei garoto, fica de pé, eu tenho uma profecia para você. Quem nunca pensou nisso? Não é verdade? E você tanto quer isso, que ele começa a vir na direção, ele prega a palavra, né, ele termina a mensagem, ele fala assim, agora eu vou entrar um momento só para te ministrar profeticamente. Daí ele começa a andar na tua direção, na direção de onde você está, e você fala assim, acho que sou eu, agora sou eu. Daí ele fala assim, aqui, será que tem alguém? Você já passou por isso? E você tanto quer ser a pessoa que ele vai trazer uma profecia, que às vezes ele aponta na tua direção, ele está apontando para a pessoa que está atrás de você está assim, não, sou eu. Você, não, atrás de você fala, na trave. Você já passou por isso? Às vezes eu fico traduzindo esses profetas, eu fico vendo aqui, porque eu estou traduzindo os caras aqui, é sempre, eu fico com uma vergonha alheia, porque o cara está assim, não, cara, é o cara atrás de você, não, sou eu, não, é o cara atrás de você, ele senta, daí a esposa está do lado dele, tipo, consolando, tudo bem, é a próxima. Sabe o que eu estou falando? Eu vejo daqui, porque eu estou traduzindo os caras, né? Daí você fica vendo. Você finge que não vê, mas eu vejo. Cara, todos nós queremos receber uma palavra profética, não é verdade? Agora a pergunta é, uma vez que você recebe a palavra profética, o que você faz com aquela palavra profética? Quem aqui já recebeu uma palavra profética que você sabe veio de Deus? Eu não estou nem considerando profetado, estou falando de profecia de Deus mesmo. Coisa que já receberam, levanta a mão se já recebeu. Tá. O teu coração não acelera naquele momento, sim ou não? Você começa a sentir uma adrenalina, você começa a falar assim, eu estou querendo ser bem prático, tá bom, gente? Vamos desmistificar, não vamos ser tão super espiritual, vamos ser simplesmente normais. Então, você está recebendo a palavra profética, você está dizendo, meu Deus, é isso, agora eu vou viver uma nova vida. Você está pensando isso? Fala a verdade. É agora, meu ponto de virada, meu Deus, agora tudo muda, sabe? Aquele ápice. E daí, quando termina, o teu coração está cheio de esperança, sim ou não? Tá, deixa eu falar uma coisa, o que difere entre as pessoas que vão ter as profecias cumpridas e as pessoas que simplesmente vão colecionar profecias é justamente os segundos logo após a entrega da profecia. Muitas pessoas vivem por aquele momento apenas, o rush, aquela adrenalina, aquele ápice, aquele êxtase, Deus me conhece. E quantos não querem ser conhecidos por Deus? Uma das coisas mais lindas da palavra de conhecimento é porque através de uns detalhes que o Espírito Santo revela, Ele está falando assim, eu te conheço.
Deus está falando assim: você não está passando despercebido, por mais que existem 7 bilhões de pessoas nesse planeta, eu conheço todos os detalhes da tua vida. Isso que é a coisa preciosa de uma palavra de conhecimento. E muitas vezes a palavra de conhecimento, ela vem para anteceder a profética, e muitas vezes junto vem palavra de sabedoria para você aplicar aquilo que você acabou de receber. São os 3 dons: o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra profética, da profecia, e o dom da palavra de conhecimento. Muitas vezes os 3 estão trabalhando juntos, concomitantemente, eles estão juntos. E sabe, uma coisa que eu tenho visto é, muitas pessoas eles estão experimentando aquele êxtase, porque eles estão falando assim: eu não acredito que aquilo que parece ser tão longe, por mais que eu sei que ele está tão perto, tantas vezes eu sinto ele tão longe, mas nessa entrega dessa palavra eu sinto ele tão íntimo de mim. Faz sentido? Todo ser humano quer ser conhecido. Todo ser humano quer entender que Deus o reconhece, percebe ele, que Deus não se esqueceu de nós. Não é verdade? E quando você percebe aquilo, através de uma palavra profética, eu lembro quando eu tive minha primeira conversa, interação de verdade com o Shawn Bolz. A gente já se conhecia há algum tempo, a gente já tinha se visto em alguns lugares, era sempre oi, tchau, e aí, tudo bem? Aquela conversa bem casual, corriqueira. E eu lembro que, você sabe quem é o Shawn Bolz, né? O profeta Shawn Bolz, tá? Então, eu lembro quando a primeira vez que ele conversou comigo, ele começou a falar sobre as coisas que Deus ia fazer comigo. Falei assim: Theo, ele estava conversando, falando sobre família, sei lá quem estava falando. E daí ele falou assim: eu te falo uma coisa, sabe o que eu vejo na tua vida? Deus vai fazer isso com você, Ele vai te levar para tal lugar, Deus vai te usar para isso, Deus vai fazer. Ele começou a falar umas coisas assim muito grandes, mas muito grande, que eu comecei a pensar: esse cara está viajando. Você já recebeu uma profecia assim? Tipo, cara, esse negócio aí está muito bom para ser verdade. E o que você faz quando a pessoa começa a profetizar umas coisas que assim são muito boas para ser verdade? Você simplesmente é educado, e você fala assim: amém, 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 glória a Deus, amém, amém, glória a Deus. E se você quer ser, e se o cara não para, ele continua indo, que nem o Shawn, continuava indo. Eu falava assim: eu recebo, cheio, recebo. Eu ficava, daí ele parou, ele falou assim: você não acredita em mim? Não, eu acredito. Na minha cabeça eu vou pensando: mano, esse cara aí está viajando. Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus pode tudo, mas cara, Deus não vai querer me usar para fazer essas coisas grandes assim, não. Você já parou para pensar assim? E eu estou pensando isso, e de repente ele falou assim: olha, ele não me conhecia tão a fundo, então ele falou assim: deixa eu falar uma coisa, você não está recebendo, mas só porque você não está recebendo, deixa eu falar, você nasceu no dia 15 de abril de 1900, e eu não vou falar o ano, e ele falou assim: e você estudou nessa faculdade, e você estudou esse curso, e você teve esse professor, e você interagiu com esse pastor, e você já morou nesse lugar, e começou a contar toda a minha vida. Eu falei: agora eu recebo. Recebo, cheio. Eu já fiquei assim pronto para receber mais. Eu falei: você não tem mais alguma coisa? Estou aqui recebendo, estou aberto. Agora deixa eu falar, emocionalmente é uma coisa incrível que você está sentindo. Você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Só que o momento logo após que a palavra é entregue, você tem uma escolha a fazer. Deus, eu me contento com essa experiência sobrenatural que foi a entrega da profecia, ou eu digo: amém, muito obrigado, mas Deus, o que é que eu preciso fazer para cumprir esse negócio? Eu falo para você que muitos têm simplesmente se contentado com o êxtase e a experiência sobrenatural de receber uma profecia. Uau, o Senhor me conhece assim? Sim. Uau, é isso que o Senhor quer fazer comigo? Sim. Teu coração está acelerado, está cheio de esperança, em nome de Jesus, amém, amém. E você inconscientemente está falando assim: foi uma experiência muito bacana, foi, que legal. Agora sabe o que você tem que fazer? Só arquiva essa experiência, deixa aqui de canto e toca a tua vida. Valeu a pena, foi uma boa injeção de êxtase espiritual. E tantas pessoas estão colecionando profecias, em cima de profecias, em cima de profecias. E eu estou perguntando, qual que seria a nossa reação na próxima palavra profética que Deus nos entregar? Quais são as condições que nós precisamos entender para que nós venhamos realmente viver o cumprimento? Será que existe dentro de nós uma indignação que fala assim: Deus, eu sei que eu recebi algo que é teu, mas
Pai, eu não estou falando sobre eu ser ansioso, eu sei que eu preciso ter paciência, eu sei que eu preciso perseverar, mas Deus, eu tenho vontade e eu estou disposto a fazer o que eu preciso fazer para que essa profecia se cumpra. Deixa eu falar uma coisa, você não vai receber profecias no céu. Deixa eu falar mais uma vez, você não precisa cumprir palavras proféticas no céu. Tudo aquilo que você já recebeu aqui na terra é para essa terra. No céu você não precisa de palavras proféticas. Você vai estar na glória, você vai se preocupar em realmente viver. Deus, o que o Senhor tem para mim no futuro? É isso, é na glória. Você está na glória. As palavras que nós temos recebido, será que nós temos essa atitude de falar, Deus, eu quero cumprir as tuas palavras? João 14 fala sobre algo, João 12 na verdade diz algo sobre esse grão que cai. Eu estava conversando com a Júnia, e na verdade a gente estava em casa, eu estava na sala, a Júnia estava num dos quartos, e o Zé, nosso filho de 1 ano e 7 meses, ele estava na brincando, e ele tinha vários brinquedos no tapete. Ele estava olhando o brinquedo no tapete, eu estava lá sentado no sofá, eu estava assistindo TV, ele estava lá do meu lado, e daí de repente eu escutei a Júnia falando, Zeca, vem para cá, Zeca, vem para cá, estava chamando o Zeca, e daí o Zeca ele ficou olhando os brinquedos, ele levantou, ele escutou a voz da mãe, ele ficou confuso. É o dilema da vida de uma criança de 1 ano e 7 meses, o que eu faço? Eu vou com minha mãe ou eu brinco um pouco mais no tapete? Que bom que nossos dilemas fossem só isso, né? Eu também, aproveita filha. E ele falou assim, eu vou para lá, ficar perto da minha mãe, e eu vou levar todos os meus brinquedos. É isso que ele falou. Na verdade ele não falou, mas é o que ele quis fazer. Então ele começou a pegar um brinquedo com uma mão, daí ele pegou outro brinquedo com outra mão, daí ele olhou mais 4 brinquedos no chão. Que dilema. E ele estava falando assim, como que eu faço para levar os 4 brinquedos, junto com esses 2 que eu tenho nas minhas mãos, lá para onde minha mãe está? Daí ele falou assim, eu vou tentar fazer isso. E, pum, pegou um e deixou cair o outro. Daí pegou um, ele começou a ficar frustrado, ele começou a ficar... Ele não fala ainda, ele só faz barulho. E um barulho que ele faz sempre é... Quando ele está frustrado, ele faz... Quando ele está feliz, ele fala... Quando ele está com fome, ele fala... É só isso que ele faz. Não, na verdade, sabe o que ele fala? Deixa eu falar, vocês querem escutar um testemunho muito legal, que só para mim que vai ser legal, talvez para você não venha ser tão legal, mas para mim é muito legal. Hoje ele falou pela primeira vez, Dia dos Pais, ele falou pela primeira vez papai. Legal isso, né? Não vai mudar a tua vida, mas vai mudar a minha. Mas enfim. Então ele faz, e papai. E... ele está com um brinquedo aqui, outro brinquedo aqui, e ele não está conseguindo pegar as coisas, ele está ficando frustrado. E eu achei engraçado, eu comecei a rir. Eu pensando, cara, esse aqui é o maior dilema da vida dele até agora. Como que eu faço para pegar 6 brinquedos se eu só tenho 2 braços? E daí o Senhor começou a falar comigo. Às vezes eu olho para você, eu estou rindo porque você está fazendo a mesma coisa. Eu falei, Deus, como? Estou querendo te dar tantas coisas boas, só que você não quer abrir mão daquilo que você já tem nas suas mãos. Sabe, a palavra de Deus está falando assim, você quer receber aquilo que eu tenho para você? Você precisa entender, a não ser que você entregue as coisas, a não ser que você deixe os seus ideais morrerem, você não pode viver o meu sonho. A não ser que você deixe os seus planos morrerem, você não vai poder viver o meu propósito. Eu fiz uma pergunta, você precisa, ou melhor, você quer escutar uma palavra de Deus, sim ou não? A palavra é de quem? Você mesmo fala, eu preciso escutar a palavra de Deus. Então vamos combinar que a palavra não é tua, a palavra é de Deus. E se a palavra é de Deus, Ele vai valorizar a palavra dEle muito mais do que nós imaginamos. E quando Deus nos olha, Ele fala que a minha palavra que eu valorizo, ela tem que dividir a atenção desse ser humano que eu criei. Ela vai ser dividida com a atenção dele para uma outra palavra, um outro propósito que ele bolou na sua cabeça. Sabe de uma coisa? Daqui a minha palavra, fica aqui comigo. Quando você estiver pronto para receber minha palavra, daí eu entrego minha palavra. Faz sentido? E o Senhor está falando assim conosco, sabe? A não ser que um grão de trigo caia e morra, ele não pode frutificar. Olha só o que João 15 diz, abre lá comigo João 15, versículo 5. Eu já preguei sobre isso há uns 3, 4 meses atrás. João 15, 5 diz:
Eu sou a videira, vocês são os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Fala comigo, eu não posso nada sem Deus. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como os galhos e secará. E os colhem e os lançam no fogo e ardem. Versículo 7. Se vocês estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Eu queria que você parasse para entender um pouco o que Jesus está falando aqui nesse texto. Ele está falando assim, ó, se você estiver em mim, habitando em mim, e eu habitando em você, Jesus está falando assim, eu confio tanto no poder do que representa você habitar em mim e eu em você, que eu não tenho nem medo do que você vai pedir. Eu tenho certeza daquilo que você vai ter como teu propósito, como teu desejo. Vá adiante, peça o que quiser, eu vou cumprir. Não sei se você já parou para pensar nesse texto. Eu perguntava assim para Deus, Deus, você tem certeza do que o Senhor está falando? O Senhor está falando que o Senhor vai fazer tudo o que nós pedimos para o Senhor? Eu posso pedir umas coisas muito loucas, Deus. Você tem certeza disso, Deus? E o Senhor começou a falar comigo, qual que é a condição? Eu habitar no Senhor, o Senhor habitar em mim. Você sabia que Deus confia tanto? Sabe, a gente confia em Deus, não é verdade? Você já parou para pensar que Deus confia nele muito mais do que nós confiamos nele? Ele confia nele mesmo muito mais do que nós confiamos nele. E Deus está falando assim, eu sei quem eu sou. Fica tranquilo, é só você habitar em mim, eu habitar em você. Todo o teu sistema de valor vai completamente mudar. Eu sei que os seus desejos vão mudar, o teu propósito vai mudar, os teus sonhos vão mudar. E então eu tenho segurança plena de falar, peça o que quiser, será feito. Porque se você estiver habitando em mim e eu habitando em você, aquilo que você pedir vai ser de acordo com a minha vontade na tua vida. Faz sentido? Você habitar em Deus e Deus habitar em você, não existe isso, habitação com Deus sem entrega. Entrega dos meus valores, entrega dos meus ideais, entrega dos meus propósitos. O Senhor está falando para nós hoje, você quer viver aquilo que eu estou vivendo. Sabe, já falei sobre CNTP, nessa mesma temática de física. Vamos falar uma coisa, aquela lei, 2 corpos não podem habitar o quê? Um espaço. A palavra de Deus veio. A pergunta é, Deus, o que eu preciso remover para que ela venha caber na minha vida? Quais são as mentiras que eu tenho que remover para que essa verdade venha reinar no meu coração? Quais são os desejos carnais que eu tenho que remover para que os desejos espirituais dessa palavra venham reinar no meu coração? Deus está falando assim, é impossível. Sabe, eu creio que muitas pessoas não têm palavras proféticas cumpridas, porque até agora elas não entenderam que é impossível você tentar viver os propósitos de Deus na tua vida, sem abrir mão dos teus ideais, sem abrir mão dos sonhos carnais que você tem. Eu não estou falando que tudo que você tem é carnal, não é. Porque muitas vezes, se você já está habitando no Senhor há um tempinho, Ele já está transformando o teu sistema de valores. Muitas vezes, quantos já não experimentaram? Você está andando com o Senhor Jesus, de repente você começa a parar para pensar, nossa, eu não gostava disso, agora eu estou gostando disso. Eu gostava muito disso, agora eu perdi até vontade disso. Quem já percebeu isso? Porque você está habitando nele, ele está habitando em você. O teu sistema de valor está mudando, os seus desejos estão mudando, seus sonhos, seus ideais, seus propósitos, seu senso de destino está mudando. Primeiro ponto é a entrega. Fala comigo, entrega. Número 2, fala comigo, ambiente. Atos 2, abre lá comigo, Atos 2. Agora, uma das coisas que também eu tenho sido muito desafiado é entender o poder de semente. Fala comigo, semente. Todas as palavras, sabe, quando você olha e você lê na Bíblia, todas as vezes a menção de semente, quando o Senhor fala sobre semente, semente tem a ver com palavra. E eu creio que até hoje, as palavras proféticas, elas são sementes. Quando uma palavra profética vem para a tua vida, sabe o que está acontecendo? Deus está lançando uma semente na tua direção. Às vezes você escuta Deus falando para você, que nem eu escutei. Sean Boltz começou a profetizar uma coisa para mim, sabe o que parecia que ele estava profetizando? Para mim parecia que ele estava profetizando uma floresta, mas tão grande, que eu falava assim, é impossível ser verdade. Oh, Deus, como é impossível, eu vou ser só educado aqui. Amém, eu recebo, amém. E eu estou pensando, essa floresta que ele estava profetizando, Deus vai te dar uma floresta muito grande, muitas árvores, muitos frutos, é uma floresta gigante. Eu estou pensando, eu sei que ele vai me dar uma floresta, mas tão grande assim, acho que é um pouco de exagero, Sean. E
quando você começa a entender que Deus realmente está falando sobre uma floresta tão grande, daí a minha atitude no meu coração é: tá bom, Deus, eu estou pronto, pode mandar essa floresta. E Deus fala: você está pronto? Eu falei: eu estou pronto. Se isso vem de ti, eu estou pronto. E Deus fala: abre tua mão. Ele vem lá e impõe, entrega nas tuas mãos uma semente. Você fala: Deus, eu pensei que seria uma floresta. E Deus está falando: está dentro da semente. Faz sentido? A tua floresta está dentro da semente. O teu destino está dentro de uma palavra. O teu propósito está dentro de uma profecia. Aquilo que o Senhor já revelou para você, aquela verdade, contém nele todos os ingredientes necessários para que ele venha florescer e que ele venha se tornar aquilo que Deus já falou e você já imaginou na tua mente. Faz sentido? E o Senhor está falando sobre, para nós hoje, tem a ver com ambiente. Não adianta só você receber tua semente se você não quer pôr tua semente no ambiente propício. Então, o problema não está na semente. Muitas vezes você está pensando: Deus, já recebi esse negócio há 3 anos atrás. 3 anos atrás que eu estou carregando essa profecia. Será que esse negócio não era uma profecia? Será que era uma viagem daquela tia lá do coque? Será que foi uma viagem daquele irmão lá? Sabe o que eu estou falando? Não, eu conversei com um amigo meu, ele falou para mim. Eu não estou usando esse exemplo só por... Eu tenho um amigo que falou assim: cara, aquela tia lá veio um dia lá, entrou lá, começou a falar umas coisas. Cara, na hora fazia total sentido. Eu saí chorando, fiquei lá no chão, lá estendido, ranha saindo pelo nariz, foi uma bagunça. Mas, cara, fazem 3 anos não aconteceu nada. Quem já passou por um dilema assim? E o Senhor está falando assim: você está com a semente. O problema é que a tua semente não está no ambiente. Estava conversando com uma pessoa aqui da nossa igreja, que ela já é mais velha. Um dia ele veio e falou para mim assim, ele falou assim: olha, quando eu era jovem que nem vocês, eu lembro que quando eu tinha um daqueles cultos lá. Ele começou a falar de uma igreja que ele faz parte, que eu também conheço, e é uma igreja muito séria, mas é bem antiga também. Ele falou assim: a gente era tudo jovem, cara. A gente ia para um lugar lá no interior de São Paulo, a gente fazia uns retiros lá, a gente fazia eram 3 dias. A gente nem dormia, eram 3 vigílias, ia direto, a gente fica varado, ia direto, orando. A presença de Deus vinha naquele lugar. Ele falou assim: Theo, faz 40 anos atrás isso que eu estou falando para você. Eu falei: sério, tio? Eu falei: era demais. Eu recebi tantas palavras do Senhor naquele lugar. Eu recebi tantas promessas de Deus naquele lugar. Eu estava conversando com esse senhor, e de repente ele parou e falou assim: mas agora, eu fico olhando, eu sei que elas foram de Deus, mas eu não estou vivendo aquilo. Eu não estou vivendo aquelas profecias. Na hora eu senti Deus falando para mim: fala para ele que está dentro dele ainda. Eu falei: tio, são sementes, está dentro do teu coração. A única coisa que o Senhor precisa fazer é pôr o teu coração na atmosfera correta. Quando você põe o teu coração na atmosfera, você já percebeu? Eu vejo de vez em quando algumas pessoas, elas entram numa atmosfera, elas nem estão entendendo aonde elas estão se metendo, mas elas vêm com uma panca assim, ó. Um culto. Vamos adorar a Deus. Vamos lá. De repente a presença de Deus começa a vir. De repente a pessoa começa a... Você já viu essa pessoa? Eu vejo daqui, ó. Tem uns aqui hoje. Você já está diferente. Eu lembro quando você chegou aqui 3 meses atrás. Você era bem durão. Mas a presença de Deus nos quebra. Faz sentido? Tem certas coisas que é só atmosfera. É o sol da presença de Deus, é a água da presença de Deus, é o oxigênio da presença de Deus. Traz para nós um ambiente propício para a nossa semente germinar. Olha só como que era a atmosfera lá em Atos, versículo 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Fala comigo, palavra. Olha só o que está acontecendo aqui. Existe um conceito teológico chamado a lei da primeira menção. A lei da primeira menção fala que toda vez que algo é mencionado pela primeira vez na Bíblia, naquela menção existe o padrão original de Deus. Então quando você começa a pensar: Deus, como que seria igreja?
No Antigo Testamento existia um conceito diferente de igreja, e nós somos hoje a igreja neotestamentária. Então nós temos que olhar como que era a igreja, o início da igreja. A gente vê lá em Atos, o início da igreja, a igreja que nós chamamos de primitiva. E quando você começa a ler o que Deus fazia na igreja primitiva, eu falo para você, aquilo é um exemplo para nós, porque é a primeira menção do que significa a igreja como uma organização. E aqui ele começa a descrever, isso aqui é um dos textos clássicos que descrevem a igreja primitiva. Versículo 42 fala que eles estavam todos os dias, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles tinham uma cultura de apreço pela palavra de Deus. Ele fala assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, koinonia. Eles tinham um apreço por koinonia. Olha só, ele fala, e nas orações, é uma cultura de oração. Em cada alma havia temor. Havia uma cultura de temor e reverência por Deus. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Fala comigo, sobrenatural. Existia uma cultura do sobrenatural. Por isso que até hoje eu não entendo quando as pessoas falam, o importante é a palavra, não são os milagres. Não, o importante é a palavra e os milagres. Um não precisa ser anulado na presença do outro. Aqui ele fala assim, eles tinham a cultura de sinais e maravilhas. Olha só o que fala aqui 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Fala comigo, unidade. Eles tinham uma cultura de unidade. Versículo 45. Eles vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Fala comigo, generosidade. Eu falo em parênteses, eu conversava com uma pessoa que é cristã, também de uma outra igreja. Ele falou assim para mim, Theo, eu não tenho nem coragem de levar os meus amigos não cristãos para a minha igreja. Eu falei, por quê? Você deveria levar. Eu falei, não tenho, porque o pastor lá, ele fala 40 minutos de palavra de oferta. Eu falei, como assim, cara? 40 minutos, ele fica lá falando de palavra de oferta lá. Eu falei assim, realmente. E daí na hora eu comecei a dar razão para ele. Falei, realmente, não leva teus amigos lá não. Coitado, já tá ruim, imagina se o cara começa. Daí ele falou assim, mas de repente o senhor falou assim, sim, isso não é certo, isso não é o ideal. Mas, se eles fossem generosos, ele não precisava falar 40 minutos. Eu falei, deixa eu falar uma coisa, eu não concordo com uma pessoa falando 40 minutos de oferta. Mas deixa eu perguntar uma coisa, a tua igreja é generosa? Porque eu garanto que se a tua igreja fosse generosa, ele não precisava ficar falando 40 minutos de oferta. É muito fácil a gente falar, o cara lá fica falando de oferta. E que daí a gente aponta? Eu não sou generoso. E por isso que ele tem que ficar falando 40 minutos de oferta. Fazia o que eu estou falando. Ele falou assim, é verdade. Então, lá eles tinham uma cultura de generosidade. Deixa eu continuar nesse parênteses. Eu lembro quando eu era pequeno na Monte Sião, eu lembro que tinha, no meio do louvor, na última música, o líder de louvor falava assim, agora nós vamos entrar no nosso momento de dízimos e ofertas. E já começava a segunda música, a última música. Sabe que eu tenho, no meu desejo, um dia nós voltarmos a ser assim. Faz sentido? Onde a gente simplesmente faz aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Ser generoso e ser fiel a Deus. Não precisa ficar falando, vamos lá pessoal, levanta lá comigo aí, repete comigo aí. Tipo, tudo bem, não tem nada de errado para você orar. Mas que legal seria você falar simplesmente, agora é o momento de nós fazermos dízimos e ofertas. Pronto. Porque a cultura de generosidade está tão incutida, está tão intrínseca dentro da comunidade. Quantos acreditam nisso? Amém? Olha só, aqui ele fala que eles perseveravam unânimes. Fala comigo, perseverança. Todos os dias no templo. O que ele está falando? Sobre consistência. Eles eram assíduos na igreja. O que ele está falando? Aqui, Miles Monroe, um dos meus pregadores preferidos. Ele falava, uma vez, ele era o melhor amigo do meu pai espiritual, Dr. Fletcher. Ele vinha pregar muitas vezes lá na nossa igreja na Carolina do Norte. Um dia eu lembro que ele falou uma coisa que me chocou. Ele falou para mim assim, na verdade eu estava falando para todo mundo. E eu estava na primeira fileira lá, anotando. E ele falava assim, se você conhece um muçulmano que está há 40 anos pregando e vivendo a sua fé, se você conhece um ateu que há 40 anos está firme nas suas convicções, se você conhece um budista que pratica aquilo que ele crê, há 40 anos ele não titubeia, você que é cristão tem que respeitar essa pessoa. Fica olhando, mas como assim? Respeite pelo simples fato que ele é consistente. Faz sentido? Ele começou a falar assim, e nós cristãos? Sábado à noite eu volto para Jesus, segunda-feira eu já me afastei de novo, sábado à noite eu volto de novo para Jesus, segunda-feira eu me afastei de novo. Que consistência, é por isso que a gente tem 60 milhões de evangélicos no Brasil e a gente não muda nada nesse país.
falta de consistência. É isso que a gente prega, é isso que a gente acredita, é isso que a gente vive. Se 60 milhões fossem consistentes, é isso que nós pregamos, é isso que nós acreditamos, é isso que nós vivemos, você acha que o Brasil estaria diferente? Eu tenho certeza que estaria diferente. Aqui existia uma cultura de consistência. Ele fala aqui que eles partiam o pão em casa, eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha só, 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Fala comigo, frutificação. Fala crescimento. O que aconteceu? Existia frutificação e crescimento numa atmosfera que era a igreja primitiva. Sabe, qual que é a atmosfera que vai fazer com que a tua semente venha a germinar? É uma atmosfera de uma igreja saudável. Essa igreja é perfeita? Com certeza não. A igreja com I maiúsculo é perfeita? Com certeza não. Mas deixa eu falar uma coisa, a igreja de Jesus Cristo ao redor do mundo nunca esteve tão perto do ideal como está hoje, nesse domingo, no dia 13 de agosto. Com todos os defeitos que nós temos, nós estamos indo de glória em glória. Se você pega e você começa a olhar o big picture, nós estamos indo de glória em glória. Faz sentido o que eu estou falando, gente? É fácil a gente focar em alguns pontos, nos focos de problemática, mas pega o plano geral, o plano maior. Eu falo para você, nós estamos avançando. Me conta e me fala um ano na história humana em que a igreja não avançou. Não existe. Quanto mais eles nos perseguem, mais nós crescemos. Quanto mais eles nos rejeitam, mais nós avançamos. Essa é a história da igreja de Jesus Cristo. Algo que começou 2000 anos atrás com um homem e 12 discípulos, e hoje se tornou algo que só no Brasil são 60 milhões. Sim, nós temos muito a melhorar, mas nós nunca estivemos tão bem como nós estamos hoje. E nós estamos indo de glória em glória. E tantas pessoas estão falando, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito na igreja. Então o que você faz? Você pega a tua semente, você fala assim, eu não preciso nessa atmosfera. Deixa eu falar uma coisa, a igreja não é perfeita, mas existe uma atmosfera de Deus na igreja. Faz sentido? Porque Deus escolheu a igreja, não é porque a igreja merece, porque Deus escolheu a igreja. E quando você começa a entender o que Deus está fazendo com a igreja de Jesus Cristo, olha, abre comigo aí em Provérbios 13. Provérbios 13. O que Deus está fazendo com a igreja de Jesus Cristo é algo incrível. Sabe, eu estava meditando sobre algo que, sabe, esse movimento de pessoas saindo da igreja. Hoje, como nunca antes no Brasil, nós temos crentes que estão fora da igreja, o que nós chamamos de desigrejados. Mas eu creio que Deus está vindo com um novo momento, onde eles estão voltando para dentro da igreja. É um movimento para a volta da igreja, amém? E eu creio que isso vai acontecer porque o Senhor está vindo e está se levantando uma geração que está combatendo o espírito de Judas. Talvez você já escutou sobre isso, mas o espírito de Judas, deixa eu falar o que é o espírito de Judas. É um espírito que quer ter a intimidade com Jesus sem o compromisso. Sabe o que te leva uma intimidade sem compromisso? É você beijar o teu Salvador na hora da traição. O que ele quer falar assim? Eu quero estar com Jesus, os milagres, os sinais, o sobrenatural, isso me atrai, isso aqui, a ação está sempre em volta de Jesus, eu quero ter parte disso, mas eu não quero ter compromisso com isso, eu não quero fazer aliança com isso. Esse é o espírito de Judas. Tanto é que quando Jesus está prestes, ele está falando já há um tempo, ele está falando assim, um de vocês vão me trair. Um de vocês, tem um traidor aqui, entre nós aqui, existe um traidor, você vai me trair, eu sei quem você é, um de vocês vão me trair. E constantemente ele deveria estar falando isso, e os discípulos estão se perguntando, quem que é essa pessoa, quem de nós é esse traidor? E de repente, lá na última ceia, você lembra desse texto? Lá na última ceia, Jesus está prestes a comer a última ceia com seus discípulos, e daqui a pouco ele vai ser preso e vai ser crucificado. E Jesus, entendendo o que está prestes a acontecer, ele fala, eu vou combater o espírito de Judas. Como que ele combate o espírito de Judas? Ele pega o pão, ele pega o vinho, ele fala, vamos fazer uma aliança. Vamos fazer um compromisso. Naquele momento, Judas se põe, ele se encontra com as costas encostadas na parede, ele fala assim, compromisso eu não posso fazer. É a hora que ele sai para armar a traição. E Judas vai e faz aquilo que ele estava no seu coração. Por quê? O que são pessoas? São pessoas que estão perambulando por aí falando, aonde que eu posso ter intimidade com o noivo? Está tal lugar.
Não tem nada de errado você ir para um lugar que não é tua igreja para você cultuar. Isso também tem um outro extremo. Pessoas pensam que você pertence a uma igreja. Você não pertence, você pertence à igreja de Jesus Cristo. Você falou que você é membro da Monte Sião, mas na verdade a tua maior aliança é com o corpo de Cristo, não é com a igreja local. Nem todo mundo vai ficar na Monte Sião. E quem sabe não é nem para você estar aqui o resto da tua vida. Quem sabe é só uma estação, uma época que Deus tem para você aqui. Mas sabe quando você fala assim, eu quero ficar para cá, para lá, mas eu não quero me enfincar e deixar raízes se aprofundarem num solo, onde esse solo pode fazer a minha semente germinar. Eu não quero ter compromisso com uma igreja. Esse é o espírito de Judas. Eu quero ter intimidade com ele, mas compromisso não é comigo não. E Deus está combatendo isso. Olha só o que está acontecendo aqui em Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Diz assim, Salomão fala, a esperança que é tardia deixa o coração doente. O que ele está falando assim? A esperança, quando você receberam já uma palavra profética, você ficou cheio de esperança, né? Quando você tem a palavra profética, está cheio de esperança, o teu coração começa a falar assim, Deus, é agora, passou já um tempinho, Deus, e aí? Passou alguns anos e nada, Deus, de repente passou alguns 3, 4 anos, você fala assim, Deus, o meu coração está doído, porque eu estou esperando essa palavra há tanto tempo, e nada. Quem já experimentou isso? Seja sincero. Deus está falando assim, a esperança tardia adoece o coração, mas olha só a segunda parte do versículo, ele diz assim, mas o anseio satisfeito, e umas traduções diz, a promessa cumprida é árvore da vida. Um dia eu estava conversando com o Rick Pino, a gente estava conversando sobre esse versículo, e foi naqueles momentos onde o Senhor começou, a abrir uma série de revelações, e a gente está conversando, e eu falei, uau, quer dizer, Deus, que o Senhor está me dando uma semente, e mesmo que eu tenha uma esperança tardia, e o meu coração venha fadigar, o Senhor está falando para mim, continua regando, porque uma vez que ela se cumprir, eu vou olhar e vou ver, é uma árvore de vida. É isso que esse versículo quer dizer. O que ele quer dizer? Assim, muitas vezes você não está entendendo. Quando o Senhor fala que Ele está entregando uma profecia para você, Ele está te dando uma semente. Ele fala, você consegue perseverar em cima disso, porque uma vez que ela se cumprir, você vai ver, uau, é uma árvore de vida. Eu tenho meditado muito nisso, porque o Senhor está falando sobre ambiente. E último ponto, fala comigo, a iniciativa. Você recebeu a palavra de Deus, você fala, Deus, o que eu preciso abrir mão para o Senhor poder ter espaço aqui no meu coração, essa palavra ter espaço como verdade no meu coração, e depois você fala assim, Deus, qual que é o ambiente? E uma das coisas que você tem que começar a perguntar é, Deus, Isaías 40:31, abre lá comigo, Isaías 40:31, diz assim, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Esse versículo clássico, voarão alto como águias, correm e não ficam cansados, eles andarão e não se fadigarão. O que o Senhor está querendo falar? Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eu gosto desse versículo, mas eu gosto dele quando você lê isso no inglês. Sabe por quê? Porque faz mais fácil para você entender. Eles falam assim, those that wait upon the Lord. Os que esperam no Senhor. E a palavra esperar no inglês, wait, é a mesma palavra de onde você tira a função ou a palavra de waiter. Waiter é o garçom. Está seguindo comigo? Então o que Deus está falando? Aqueles que servem o Senhor renovarão suas forças. As pessoas pensam que esperar no Senhor é você ficar lá sentado no sofá jogando PlayStation. E aí, Deus, quando que vai vir aquele MBA lá? E aí, Deus, quando é que vai vir aquele trampo lá? E aí, Deus, quando que vem a varoa? Não vai acontecer assim. Quando você serve a Deus, Ele renova suas forças. Deus, aonde? As pessoas perguntam, Theo, eu quero servir a Deus, eu quero mudar o mundo. Às vezes a primeira coisa que você tem que fazer é, Deus, aonde que o Senhor precisa da minha ajuda? Aonde existe uma necessidade para eu ajudar? E enquanto você começa, olha só esse versículo aqui, esse versículo é muito bom. Abre lá comigo, Provérbios 16:9. Provérbios 16:9, diz assim, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deixa eu falar uma coisa, é bem difícil Deus conseguir dirigir os teus passos se você não está andando. Não é verdade?
E o Senhor está falando assim: eu quero te usar para você impactar nações. Eu quero te usar. Eu lembro uma pessoa que veio falar assim pro Dudu. Dudu me contou, um dos jovens veio e falou assim: Dudu, o Senhor já me deu uma palavra profética. Qual que é? Que eu vou ser aquele cara que eu vou ter tantos recursos, eu vou ter tanto dinheiro, cara, que eu vou financiar muitos, mas muitos missionários. Pô, glória a Deus, só que eu preciso de um emprego. Legal, vou morar por um emprego. E o que você está fazendo? Então, é que eu não estou conseguindo emprego. Que hora você acorda? 11 horas. Vai ser difícil eu conseguir pegar um emprego agora nas 11 horas. Concorda comigo? Sabe, às vezes a gente quer esquecer, tão espiritual. Às vezes eu tentava impressionar meu pai espiritual. O Dr. Fletcher falava assim: cara, eu sou muito espiritual. Eu pensava, eu sou muito espiritual. Eu ficava tão espiritual. Eu via símbolos em tudo. Eu via sinais proféticos em tudo. Você conhece esses crentes? Normalmente são os mais esquisitos. Eles veem tudo em tudo. E daí eu falo assim: eu sou tão espiritual. E uma vez o Dr. Fletcher ficou tão cansado e falou assim: sabe qual é o teu problema? Eu falei: qual que é o meu problema? Ele falou assim: você é tão espiritual que você é inútil nessa terra. Cara, tem gente que fica falando. Teve um cara que veio falar pra mim: nossa, eu oro em línguas 6 horas por dia. Obviamente é uma mentira, mas enfim. Eu oro em línguas 6 horas por dia. Eu falei: sério mesmo, você ora em línguas 6 horas por dia? Eu oro em línguas 6 horas por dia. Eu falei: quantos idiomas você fala? Só português. Então, fala menos em línguas, vai lá, entra num curso de idiomas e fala um outro idioma. Você vai ser mais útil para o reino assim. A gente é muito espiritual. A gente não está trazendo nenhum benefício para a sociedade. E daí Deus não pode usar a gente. A gente fica perguntando: Deus, quando que o Senhor vai cumprir as coisas? E o Senhor está falando assim: se você começar a andar, eu consigo guiar os seus passos. Deus não consegue guiar um navio que está estacionado. Põe o teu navio em alto mar. O que está no teu alcance para você fazer? Nações, você nem pegou um passaporte. Faz aquilo que está no teu alcance para fazer. O que é o natural? Faça o natural e Deus vai fazer o sobrenatural. É incrível que Deus nunca transformou água em vinho antes dele falar para os servos: olha, vai lá e enche essas 6 talhas. Eu já vi uma dessas talhas. Quando eu estava em Israel lá em janeiro, eu vi as talhas eram 2 metros de altura, 1 metro de largura, é muita água. Jesus falou assim: encham 6 talhas de água. Não tem vinho, Jesus, não faz mal. Encham 6 talhas de água, eu vou transformar em vinho. Agora, para pensar, encher 6 talhas de água demora um pouco de tempo. Imagina a dúvida no coração deles. Esse cara deve estar maluco. O que eu estou fazendo aqui enchendo de água? Eu estou precisando de vinho, o cara está falando para eu encher esse negócio de água. E Jesus falou assim: se você for fiel enchendo as 6 talhas de água, eu vou ser fiel transformando isso em vinho. Jesus não tem como alimentar esse povo todo, 5.000 pessoas. Me dá alguma coisa e vocês alimentam. Se você é fiel em conseguir pegar uma lancheira com 5 pães e 2 peixinhos, ele vai ser fiel em multiplicar para 5.000. Jesus, eu quero andar sobre as águas. Ele fala: vem. Eu não vou te levitar do barco. Uou! E fazer você surfar sobre as águas. Não. Você é fiel com o teu passo para fora do barco, daí você vai andar sobre as águas. Jesus, nós queremos derrotar Jericó. Você consegue ser fiel dando voltas em Jericó? E ser fiel dando um berro? Eu derrubo as paredes de Jericó, os muros de Jericó. Faz sentido? Ao longo da Bíblia você começa a ver Deus fazendo exatamente esse método. Você faz o teu natural e deixa comigo o sobrenatural. Deus, eu quero que o Senhor faça primeiro o teu sobrenatural. Não funciona assim. Por quê? Porque se eu fizer primeiro o meu sobrenatural antes de você fazer o teu natural, por que você vai precisar de fé? E sem fé é impossível? A fé é o teu sinal de amor a Deus. A fé é o teu voto de confiança em Deus. E Deus está falando assim: o que você tem para eu poder trabalhar? Você me dá um voto de confiança, me dá alguma coisa para poder trabalhar. Eu dou um passo de fé, isso é suficiente. Eu consigo mudar o mundo com o teu passo de fé. Hoje você está falando assim: você quer realmente cumprir as promessas de Deus na tua vida? Você consegue tomar a iniciativa e dar o teu primeiro passo. Provérbios 21:31, abre lá comigo rapidinho. Diz assim: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. O que ele está falando? Olha, não adianta você ficar dentro do teu castelo falando: Deus, me dá vitória, me dá vitória. Deus está falando assim: você consegue pôr a tua armadura, põe a armadura no teu cavalo, se reúne com seus generais, tem uma estratégia de guerra, mobiliza as tropas, e agora eu vou falar para você, agora eu vou te dar a vitória. Faz sentido, gente? O Senhor está nos chamando. Você vai receber a palavra profética daqui a pouco. O que é que você vai fazer com isso?
quais são os passos que você já pode dar para as palavras proféticas. E eu quero terminar com isso. Se você quiser, a banda já pode subir. Eu quero terminar falando sobre mordomia. Sabe, eu estava meditando sobre isso, o Senhor começou a falar comigo, Theo, você fala sobre mordomia com dinheiro, a gente fala de mordomia com talento, a gente fala de mordomia com tempo. Mas é momento agora de nós começarmos a falar de mordomia em relação à palavra de Deus. Eu acabei de falar que a palavra não é nossa. Então nós não somos donos. Existem 4 verdades sobre mordomia. Se você quiser, anota isso aqui. São 4 verdades acerca de mordomia. A primeira verdade é que nada é meu, tudo é dele. Fala comigo, nada é meu, tudo é dele. Salmos 24 fala, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Nada é meu, tudo é dele. O oxigênio que você respira não é teu, é dele. O teu cérebro brilhante não é teu, é dele. Você não pagou para respirar o oxigênio, você não pagou para ter esse cérebro, você não pagou para ter saúde no teu corpo, para você levantar cedo e acordar e trabalhar. Você não pagou para ter talentos. Mas tudo que eu conquistei foi pelo fruto do meu suor, do meu trabalho. Glória a Deus, que bom. Mas mesmo quando você é a pessoa mais aplicada, mais zelosa, mais responsável, sabe de uma coisa? Tudo é de Deus e você não pagou para ter exatamente as coisas mais essenciais para você conquistar o que você conquistou. Tudo é dele. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade da mordomia. Primeira é que tudo é dele e nada é meu. A segunda verdade é que eu tenho que ser responsável. A gente fala muitas, essa palavra a gente fala às vezes, seja responsável, seja responsável. Eu perguntei, Deus, como que eu vou ser responsável? Como um bom mordomo, o que significa eu ser responsável? Eu não sei se você já parou para pensar, Deus, o que significa eu ser um mordomo responsável? Vou falar bem simples, ser responsável é você honrar o desenho original. Você tem $1 milhão, então vamos, primeira verdade, mordomia, nada é meu, tudo é dele. Então eu tenho nas minhas mãos $1 milhão para administrar. Eu quero ser responsável. O que significa? Eu tenho que honrar o desenho original. Então eu venho para Deus e falo, Deus, o Senhor me deu $1 milhão para administrar enquanto estou aqui nessa terra. Qual que é o teu desejo original para esse $1 milhão? Eu quero ser responsável, eu quero cumprir o teu desenho original desse $1 milhão. Uma das tias mais próximas de mim faleceu esse ano, no início desse ano. Ela foi com 84 anos de idade. Sabe, se ela foi uma boa mordoma, ela vai ter que prestar contas sobre os 84 anos que Deus deu para ela. Um dia você vai, esse aqui já vou emendando na terceira verdade de mordomia. Um dia você vai prestar contas, todos nós iremos prestar contas. E quando você chegar diante do teu Senhor, do nosso Rei, Ele vai perguntar, eu te dei uma inteligência, o que você fez com aquela inteligência? Você usou a tua inteligência para os seus próprios fins? Ou você chegou e perguntou, Deus, por que o Senhor me deu essa habilidade que eu tenho com números? Por que o Senhor me deu essa habilidade que eu tenho com um mundo abstrato e eu consigo fazer arte e expressar de uma maneira tão bela? Se você entende que nada é teu, tudo é dele, você pergunta, sendo responsável, por que eu tenho 90 anos nessa terra, Deus? O que o Senhor quis que eu fizesse? Qual era o teu desenho original quando o Senhor apontou e escreveu que eu vou viver na terra dos viventes 90 anos? Deus, por que alguns vivem só 10 anos e outros vivem só 25 anos e outros vivem 90 anos? Eu descobri que semana passada morreu o homem mais velho da terra, um judeu que sobreviveu até o holocausto com 100 e não sei se era 18 anos, 115 anos de idade. Por que ele conseguiu viver tantos anos? Um dia ele vai ficar perante Deus e daqui a pouco ele já está lá, o Senhor vai falar, olha, é o seguinte, eu te dei 115 anos. Será que você perguntou em algum momento, Deus, o que o Senhor tem de desenho original para esse montante de tempo que representa 115 anos? Faz sentido? Então primeiro é nada meu, tudo é dele. Segunda verdade é, Ele quer que nós sejamos responsáveis, honrando sempre o desenho original. Terceiro ponto é, um dia nós iremos prestar contas. E último ponto é, fala comigo, boa mordomia igual boa recompensa. Ele fala assim, se você é um bom mordomo,
servo bom e fiel, sobre 5 talentos foste fiel, sobre 10 talentos eu te colocarei. Amém? Abre comigo em Colossenses, eu termino com esse versículo. Versículo 3, ou melhor, capítulo 3, versículo 23. Paulo diz em Colossenses 3, 23: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então o Senhor está falando, olha, o que você estiver fazendo. Talvez você está pensando, eu estou trabalhando para uma instituição. Deus fala assim, é questão de perspectiva. Você pode ficar olhando para a instituição, para aquele teu chefe, ou você pode falar assim, não, Deus, terrenamente, aqui, fisicamente, eu estou fazendo isso para esse chefe, mas espiritualmente eu faço para o Senhor. Eu vou falar uma coisa, é isso que é a beleza do reino de Deus, porque o reino de Deus é paz e que mais? Justiça. O que quer dizer justiça? É que Ele vai ser justo. Se você está fazendo para Deus, Ele fala assim, mesmo que esse teu chefe não te recompense, eu sou o Deus justo, eu te recompenso, porque você está fazendo para, não para os seres humanos, você está fazendo para Deus. Faz sentido? Esse é o Deus justo que nós servimos. Glória a Deus por isso. Tantas pessoas estão se sentindo injustiçadas, mas você fala assim, se você fez para mim, é para Deus. Eu recompensarei. Olha só, olha. Cristo, o Senhor, serviço. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mesmo que você esteja trabalhando para um ser humano, talvez você está trabalhando para o Estado, você prefere a recompensa dos céus ou do Estado? Obviamente dos céus, porque o Estado está quebrado. Mas vamos supor se você está trabalhando por uma empresa extremamente lucrativa, você prefere a recompensa dos céus ou de um lucro terreno? Dos céus. O lucro terreno vem e quando você morrer, vai embora. O Senhor está falando assim, existe recompensa na tua boa mordomia. O que quer dizer isso? O Senhor está nos chamando para nós pegar. Nessa semente existe um destino. Quando você entende o teu destino, você começa a entender, Deus, isso aqui não é meu, isso aqui é teu. Eu preciso cumprir esse chamado da minha vida. Faz sentido? O Senhor vai pôr urgência nos nossos corações, para que nós venhamos cumprir o chamado que Ele pôs na nossa vida. Ele não quer trazer ansiedade, mas Ele quer trazer urgência. Amém? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você.